Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz sejam com todos. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Nossa, eu estou num desespero que vocês não têm noção. Senhor Jesus. Que bom que Deus confirmou a mensagem várias vezes hoje no culto. Várias vezes. Apocalipse, capítulo 3. Amém. Eu estou rindo de nervoso, tá? Senhor, tem misericórdia. Vamos lá. Oi? Não vou pegar água, não. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, diz assim. Vamos ler só um versículo. Apocalipse 3:11 diz: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos repetir de novo, vamos lá. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Pode se assentar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais uma vez a sua misericórdia estar sobre a minha vida. Pai, o Senhor sabe que eu não tenho a menor condição de estar aqui nesse lugar para falar essa mensagem, meu Deus. Mas eu peço que o Senhor venha me revestir, esconda-me atrás da sua cruz. Que não venha falar de mim, fala do Senhor. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como a pastora disse, essa é a segunda parte da mensagem da semana passada. Bom, se você esqueceu, eu vou fazer um resumo, caso você não tenha vindo também. Vou fazer um resumo bem rapidinho da mensagem de semana passada. A mensagem de semana passada eu falei sobre o que vai acontecer entre o arrebatamento e a ceia do Senhor. Acontece uma coisa muito importante ali, que eu falei que é o tribunal de Cristo, que Cristo vai julgar todas as obras dos crentes. Esse julgamento não será para condenação, será apenas para galardoar os crentes, ou seja, presentear os crentes de acordo com seu serviço. E existem 6 tipos de obras que Jesus vai julgar. Obras de ouro, que são obras que a gente faz que dão glórias a Deus. Obras de prata, obras que querem dizer, obras que se referenciam sobre a libertação ou salvação de pessoas. Obras de pedras preciosas, obras feitas pelo Espírito Santo ou na direção do Espírito Santo. Obras de madeira, que significam obras que visam a glória do homem. Outra obra, obra de feno, que significa obras feitas por obrigação, sem amor nem para com Deus, nem para com as pessoas. E a última obra que será julgada naquele julgamento, onde eu e você estaremos lá, em nome de Jesus, são obras de palha, que são obras feitas por pessoas inconstantes. Então, resumidamente, foi a pregação de semana passada, de terça-feira. E eu falei que ia ter uma segunda parte, mas eu não achei que era hoje. Que era a segunda parte. Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. Eu falei que depois desse julgamento, as pessoas que tiverem as 3 primeiras obras, que são obras de prata, obras de ouro e obras de pedras preciosas, elas permanecerão. E a partir dessas obras, Deus dará os nossos presentes. A Bíblia chama esses presentes de galardões, chamam de coroas. Na verdade, a Bíblia não é explícita quando explica o que é galardão. A Bíblia não fala o que é. A Bíblia dá a entender que significa presentes. Apenas isso. Presentes. E existem 5 tipos de coroa. Eu particularmente acredito que existem mais coroas, mas Deus permitiu que tenhamos conhecimento apenas de 5. Por misericórdia de Paulo também. Porque Paulo fala que ele foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, ou seja, coisas que ele não consegue expressar com palavras humanas. E por causa disso, Deus teve que colocar um espinho na carne do menino. Imagine se Deus revelasse tudo, ia matar o moço. Se ele revelou essas 5, já botou um espinho na carne, pensando, não vou mostrar mais nada para esse menino não, senão eu vou ter que matar ele. Então Deus revela 5 coroas. Eu vou falar as 5, se der tempo eu falo sobre as 5. A primeira coroa que a gente vai ver é a coroa da vida. A segunda, a coroa incorruptível. A terceira, a coroa da justiça. A quarta, a coroa da alegria. E a quinta, a coroa da glória. Coroa da glória.
Amém. A primeira coroa, que é a coroa da vida, tem 2 textos, na verdade. O primeiro texto está lá em Tiago 1,12, você não precisa abrir, eu coloquei aqui para ler, para facilitar. E diz assim, Tiago 1,12: Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido provada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Que amam. Então, o contexto de Tiago aqui, o Tiago ele foi o pastor da igreja de Jerusalém. Ele foi o pastor. Tiago é o irmão de Jesus, então ele foi o responsável pela igreja de Jerusalém. Então, o contexto aqui da carta de Tiago é que os crentes estavam passando por perseguições essas muito severas. Então, a igreja onde Tiago estava, ou para as pessoas que Tiago escreveu a carta, passava por tempos muito difíceis. Deus, ele permite, às vezes, tempos trabalhosos para a nossa vida. Deus permite tempos de testes na minha vida e na sua vida. Ele permite. Mas por que Deus faz isso? Deus permite isso para que possamos experimentar um pouco mais dele. Porque todo mundo sabe que quando eu e você, a gente está na bonança, a gente está regaladamente, até amanhã, Jesus. Passa depois. Então, o período que a gente mais busca é quando a gente está no estreito, quando a gente está ali, passando na moenda ali. E a Bíblia fala que as maiores manifestações de Deus aconteceram no deserto. Na escola dominical a gente tem visto aqui as maravilhosas coisas e obras de Deus que faz. Deus só abriu o mar uma vez, e foi no deserto. Deus só derramou pão do céu uma vez, e foi no deserto. O povo ficou com vontade de comer carne. Deus mandou no deserto. O povo estava com sede. Deus mandou Moisés dar-lhe uma pancada na rocha. Deus verteu água da rocha. Então esses milagres maravilhosos aconteceram apenas no deserto. Deus fez muitas coisas maravilhosas ao longo da Bíblia. Mas esses milagres extraordinários só aconteceram no período do deserto. Eu tenho certeza que na sua vida, no seu período de deserto, Deus também já fez coisas maravilhosas que Ele não fez em outro período da sua vida. Eu tenho certeza disso. Em Apocalipse 2,10 diz o seguinte: Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui João, ele está no contexto de João, João está na ilha prisão de Pátimos, como se fosse Alcatraz, né? Quem lembra da história do Alcatraz? Era uma ilha prisão, só tinha a ilha e era uma prisão. Era mais ou menos aqui o contexto de João. E João também estava experimentando uma perseguição brutal junto com os outros cristãos. O imperador da época era o imperador Domiciano. Ele era tão endemoniado, que os historiadores chamam ele de segundo Nero, de tão endemoniado que ele era. Ele tinha um gosto muito estranho. Ele era meio perturbado no espírito. Ele não conseguia dormir bem de noite. Tá, gente, tinha problema. E a única coisa que fazia ele dormir direito era matar crente. Então, para ele dormir bem, ele tinha que matar uns crentes. Aí ele dormia bem. O espírito dele ficava tranquilo. Isso é o Satanás puro. Então, Domiciano, ele tinha esse gosto muito estranho. Ele gostava de matar crente. Matou muitos crentes. Muitos crentes. E João estava nesse contexto. Eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que João estava pedindo misericórdia. Deus age, Jesus intervém. Meu Senhor, venha, venha, venha. Salva o seu povo, salva o seu povo. E Jesus aparece no primeiro capítulo do Apocalipse. Jesus aparece em forma de glória para João. Jesus aparece nesse estado para mostrar para João que ele verdadeiramente venceu a morte. Para que João não tivesse dúvida. Então João aproveita, eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que João, por ter clamado a salvação de Jesus, João esperava ouvir de Jesus: calma, João, eu ouvi a sua oração, agora eu vou matar o imperador. Vou salvar todos os meus filhos dessa perseguição tremenda. João esperava isso, mas não foi isso que Jesus disse. Em outro episódio, Jesus fala que antes de exercer o juízo sobre o mundo,
Jesus, ele vai exercer o juízo, vai exercer julgamento sobre a casa dele, sobre o povo dele. Isso me faz pensar, fala igual o pastor chegou fresquinho aqui agora. Muitas das vezes a gente tem uma expectativa com relação a Deus. Deus faz isso, faz aquilo outro. Mas Deus faz totalmente ao contrário do que eu peço. Deus, ele tem a capacidade maravilhosa de frustrar as minhas expectativas. Ele tem. Ele consegue fazer isso de uma maneira maravilhosa. Mas ele consegue fazer isso. Mas Jesus, ele fala isso, não, meu filho, vou tratar primeiro com a minha igreja. A Bíblia fala que existem 7 igrejas no Apocalipse. Por que Jesus, aliás, Deus também, Jesus, ele não tratou primeiro com a igreja de Laodiceia ou primeiro com a igreja de Esmirna? Por que a primeira igreja foi a primeira de Éfeso? Porque é a igreja que João pastoreava. João, nessa época, ele pastoreava a igreja de Éfeso. Então, se é para exercer juízo, então vamos começar do começo. Então, vamos começar da onde você pastoreia, João. Vamos começar dali. Quem gostaria de viver uma vida repleta da justiça de Deus? Completa 100% da justiça de Deus? Amém. Amém. Um exemplo de justiça é Jó. Jó é um exemplo de justiça. Eu falei aqui domingo agora, que Jó, na minha opinião, é um tipo do crente perfeito, do crente maduro. E quando Satanás se aproximou de Deus para falar de Jó, Deus, em outras palavras, falou isso: meu filho, faz o que você quiser com ele, vira ele do avesso, faz o que você quiser, porque ele é meu. Ele é meu. Em outras palavras, é isso. Então, já que você falou, levantou a mão, que quer experimentar 100% da justiça de Deus, então você está pronto para ser um segundo Jó. Quem quer ser um segundo Jó aqui? Levanta a mão. Então você está pronto para perder tudo que você tem. Então você está pronto para o diabo matar toda a sua família e te deixar na miséria. Você feder como se fosse um tumor aberto. Então você está pronto para isso. Então a gente começa a ver que sofrer pelo Senhor não é tão fácil assim. Então a gente começa a ver, a perceber que sofrer por causa de Jesus, sofrer por causa da obra de Jesus, não é tão fácil assim. Falar Gálatas 2 é muito fácil. O difícil é viver Gálatas 2:20. O que fala Gálatas 2:20? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora a vida que eu tenho na carne não é mais minha, mas vivo pela fé, pelo Filho de Deus. Então não é tão fácil assim. Então a igreja do Ocidente, no caso eu e você, a igreja das Américas, vive uma vida cristã muito satisfeita, muito fácil, muito fácil. Muito fácil. Em 1 Timóteo 3,12 diz assim: e na verdade, todos os que querem viver piamente, ou seja, de acordo com o Evangelho, todo aquele que quer viver piamente para Cristo Jesus, padecerão perseguições. Você quer viver uma vida reta, correta, diante de Deus? Você quer ser mais crente todo dia? Eu quero ser mais crente todo dia. Eu quero ser mais crente amanhã do que eu sou hoje. Então, se você deseja ser mais crente a cada dia, você vai padecer perseguições. Porque a Bíblia fala isso. Todo aquele que deseja viver piamente vai padecer perseguição em nome de Jesus. Aqui eu aprendo uma coisa, baseado nesse versículo. Se a minha vida está tão tranquila, tão maravilhosa, não tem nenhum tipo de perseguição por causa do nome de Jesus, o meu testemunho e o seu testemunho pode não ser suficiente. Como, por exemplo, se você é um cristão verdadeiro, honesto, que ame ao Senhor, mas não tem nenhum tipo de problema, tribulação na sua vida, talvez o seu testemunho e a sua vida não seja a melhor opção para Deus usar para salvar outras pessoas. Porque muitas pessoas se convertem pela aflição do ímpio. Eu já ouvi várias histórias de pessoas, de crentes mesmo, de verdade, sofrerem brutal perseguição ou sofrer algum tipo de problema, e por causa da permanência da fé daquela pessoa, outras pessoas que são ímpias se converteram por causa da perseverança.
Teve uma vez que eu ouvi um testemunho de um pai, né, que era pastor, morava no Rio de Janeiro, numa favela, e o filho dele foi na padaria comprar pão. Ele houve um tiroteio, chegou lá, o filho dele morreu. Novo, menino novo, 17 anos. Mas por causa dessa morte, ele abriu uma ONG. E essa ONG, pelo menos no tempo que eu vi o vídeo, já tinha convertido 200 jovens. 200 jovens. Talvez se esse menino tivesse vivo, esses 200 jovens, vai saber onde que estava. Mas por que a Bíblia chama essa coroa de coroa da vida? Porque quando decidimos por Jesus, perdemos a nossa vida por Ele. Porque Jesus fala, aquele que deseja me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a gente aprende aqui com essa coroa que quem vai receber essa coroa? Todo aquele que sofre perseguição em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou fazer uma pergunta aqui. E se entrasse um homem agora, nesse exato momento aqui na igreja, um doido, uma metralhadora na mão, e chegasse, rendesse todo mundo, e falasse assim, ó, quem é de Jesus, quem ama Jesus fica do lado direito, porque vocês vão morrer agora. Quem não está nem aí para Jesus pode ir embora, que não quero vocês não. Eu quero só quem ama Jesus. Levantava ou não? Então, a coroa da vida é para aqueles que são perseguidos e também para aqueles que perdem a vida no processo. Você quer receber a coroa da vida? Vai ter que passar por perseguição. Por perseguição. Como é que está a sua vida cristã? Como é que está a sua vida cristã? Está muito tranquila, ela? Porque a Bíblia fala no texto que eu li, em Timóteo, que se eu for um verdadeiro crente, eu tenho que padecer perseguição. Eu tenho, não é opcional, eu tenho que padecer perseguição. E como é que está a sua vida? Está muito tranquila, não está? Qual foi a última vez que quebraram a janela da sua casa ou picharam a sua porta só porque você é crente? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você recebeu uma ligação onde perguntaram, você é crente, você é cristão? Aí você responde, sou. Então você é um lixo. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que quando você veio à igreja, tinha várias pessoas na porta da igreja de outras religiões esperando você com um pedaço de taco de madeira? Isso para nós é uma ideia vaga, distante. Mas isso acontece em muitos lugares todos os dias. Isso aqui é comum, é frequente em alguns lugares. Eu ia trazer um vídeo, mas eu fiquei com medo de não dar tempo. Tinha várias pessoas, esse vídeo foi na Índia. Várias pessoas tacando pedra na igreja, tacando pedra mesmo, caial de pedregulho deste tamanho, na igreja. E os crentes lá dentro estavam orando. Que é a coroa da vida, irmão? Vamos passar por perseguição. Amém. A segunda coroa é a coroa incorruptível, que está lá em 1 Coríntios 9, 24 e 25. Diz assim o texto: não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aqui Paulo ele faz um paralelo da vida cristã como uma maratona. Maratona é aquela corrida longa, né? Todo final do ano tem a corrida de São Silvestre, né? Aquela corrida de 40, 50 quilômetros. Então Paulo ele faz um paralelo da vida cristã com uma maratona. Então Paulo fala assim, olha, os atletas aqui dessa cidade, eles correm muito, eles se matam para conquistar uma coroa que é corruptível. Nós, porém, buscamos a coroa que é incorruptível. Qual que é a diferença de uma corrida de 200 metros para uma maratona? Uma corrida de 200 metros dura apenas 9 segundos. Então o corredor, o atleta, ele tem que explodir de velocidade.
Ele não pensa, ele só corre, ele só movimenta. É rapidez. Essa é a diferença. Enquanto maratona, não. É uma corrida de longo percurso. Então ele tem que ter o controle do seu corpo. Ele tem que ter o controle da sua mente. Um estado psicológico saudável. E ele, em alguns momentos, ele tem que exercer um esforço físico para poder cruzar a linha de chegada. E Paulo faz esse paralelo. A gente vê muito na corrida de São Silvestre, no final do ano, aquela galera, aquela multidão no ponto de partida. Aí quando dá o tiro de largada, sai aquela renca de gente. Mas quando chega num determinado momento, as pessoas vão ficando para trás, vão diminuindo, e poucas pessoas conseguem prosseguir. E a mesma coisa acontece com a nossa vida cristã, como geral. Muitos que a gente conhece hoje, infelizmente, não estão correndo conosco mais. Ficaram no caminho, não aguentaram mais. Acharam que a vida cristã fosse uma corrida de 200 metros, uma corrida de explosão, de velocidade, uma corrida que tem que dar o gás. Mas não, a vida cristã é uma maratona. E muitos dos nossos queridos que, infelizmente, ficaram no meio do caminho. Paulo também faz um paralelo que, se eu estou correndo uma maratona, se eu quero ganhar o prêmio, e o outro do meu lado é meu competidor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para que ele perca, eu vou fazer de tudo para atrapalhar a corrida dele. E isso acontece conosco também. Infelizmente, muitos dos nossos amigos de caminhada atrapalham a nossa corrida. Muitos de nossos companheiros de corrida atrapalham. Então, os nossos inimigos, muitas das vezes, não são os que são de fora, são os que são de dentro. São amigos, co-participantes da mesma corrida. E essa coroa é dada para quem? Essa coroa é dada para aqueles que, desde a sua conversão até o seu encontro com Jesus, permaneceram firmes em todo o percurso da sua caminhada cristã. Então, se você tem se mantido fiel a Jesus na sua caminhada cristã, essa coroa é sua. A coroa incorruptível é sua. Essa coroa também fala da pessoa se separar também. Quando o diabo vem com tentações, quando o diabo vem com sugestões, eu renego o pecado, eu renego os meus prazeres particulares e desejo, e eu faço uma opção de viver uma vida de santidade. Eu estou vivendo de uma maneira incorruptível. Essa coroa também para aqueles que se separam, que vivem em santidade. A coroa incorruptível é minha e é sua. Se eu não cedo o pecado, essa coroa é minha e sua. Amém? Então vale a pena, irmão, vale a pena. Vale a pena a gente ficar ali, ó. A caminhada é dura, é longa, é difícil, mas vale a pena. Quantas das vezes o diabo joga na nossa mente que tudo que nós fazemos aqui para Deus, ou para a igreja, ou para o corpo de Cristo não vale a pena? Quantas e quantas vezes? Para que você está fazendo isso? Não vai adiantar nada. Ele sabe que vai adiantar, porque ele estava lá em cima. Ele sabe que vai adiantar. Ele sabe. Então o diabo ele vai usando pessoas, ou vai usando pensamentos, desejos, para tirar você do caminho, para tirar você da corrida. E essa corrida aqui não tem um primeiro lugar. Não tem aquela coisa, eu fui muito crente, agora eu vou receber a coroa incorruptível. Não. Essa corrida aqui da nossa caminhada cristã é quem chega, não importa que lugar que você ficou. O importante é cruzar a linha de chegada. Você cruzou a linha, a coroa é sua. A coroa é sua. Outra coroa é a coroa da justiça. Está lá em 2 Timóteo 4, 6-8, que diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todo aquele que também aguardam a sua vinda. Aleluia, meu Deus do céu. A coroa da justiça é reservada para aqueles que amam a vinda do Senhor. Amam a vinda do Senhor. Então, se você fala, Jesus, volta logo, Jesus, volta logo. Mas quando você fala um volta logo, não é para você sair daqui, não. Senhor, me tira daqui, pelo amor de Deus. É no sentido de você amar ao Senhor, de estar perto dele. Esse é o sentido. Por exemplo, se o presidente do Brasil
Por exemplo, chega e manda uma mensagem no seu celular agora. Fala assim, estou indo para a sua casa daqui a 30 minutos. Daqui a 30 minutos. Como é que está a sua casa agora? Será que ela está apta para receber o presidente da República com toda a sua comitiva? Você pode falar assim, meu Deus do céu, o banheiro está sujo, o quarto das crianças, meu Deus do céu, está uma bagunça. Eu não limpei a casa, a pia está cheia de louça, o banheiro está fedendo, meu Deus, você fica desesperado para chegar em casa, para varrer, para arrumar. Talvez as irmãs, a primeira coisa que vai fazer vai limpar a sala, né? Ou o lugar que recebe as visitas. Em segundo lugar, vai limpar o banheiro, porque na verdade esses são os dois únicos lugares que a visita tem acesso da casa. É a sala ou o banheiro. Nessas horas a mulher está falando assim, faz isso, faz aquilo outro, pega isso, pega aquilo. E o marido está desesperado, meu Deus, o que é para fazer? Fala o que tem que fazer agora. A mulher faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo o quê? Aí está lá. Jesus disse que ele vem. Em Apocalipse fala, eis que cedo venho. E Jesus, hoje ele habita no meu coração e no seu coração. E a pergunta que não quer calar é, como está o seu coração? Ele está apto para receber não o presidente, não o seu chefe, não o amigo querido, mas o Rei da Glória. Como é que está o seu coração? Ele está pronto? Ou ele tem uma sujeirinha aqui, uma sujeirinha ali, ou tem uma sujeirinha debaixo do tapete? Ali, aos casados, tenham certeza de que está tudo bem entre vocês, caso Jesus chegue em 30 minutos. Aos solteiros, não tem tanto solteiro aqui, acho que só eu, né? O meu corpo não é meu. Então eu não posso fazer com o meu corpo o que eu acho que eu tenho que fazer. O meu corpo é de Jesus. Então eu tenho que zelar pelo meu corpo, em todas as esferas, física, emocional e espiritual. Eu tenho que zelar por isso. Eu tenho que zelar. Então, meu querido e minha querida irmã, tenha cuidado com o pecado. Jesus pode voltar no momento em que eu e você estivermos cometendo aquele pecado de estimação. Sabe aquele pecado que a gente, é errado, né? Mas é tão bom, Senhor. Cuidado. Jesus pode voltar nessa hora. Amém? Eita glória, hein? Quer receber coroa, irmão? Eu quero. A quarta coroa é a coroa da alegria. Está lá em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Diz assim, todavia, quando o nosso Senhor retornar, quem será a nossa alegria? Quem será a nossa esperança? A alegria ou a coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós, com toda certeza, vós sois a glória, vós sois a nossa grande alegria. Todos nós sabemos que a salvação depende de Deus, todos nós sabemos. Todos nós sabemos que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que eu e você não temos o poder por nós mesmos de convencer o homem a nada. Mas Deus nos deu a missão de pregarmos o Evangelho para as pessoas. Deus poderia escolher qualquer outro tipo de gente ou qualquer outro tipo de criatura, mas Ele escolheu eu e você para que outras pessoas pudessem crer. Como é que as pessoas são salvas? É um negócio muito difícil, muito complicado. Eu teria que ter mais tempo para explicar. Mas eu peço até permissão aos pastores, caso excedeu o horário, só para explicar para os irmãos. Como é que uma pessoa ela se converte? Você prega o evangelho e a pessoa crê nele. Olha como é que é difícil. É muito complicado esse negócio. Então Deus não podia dar para nenhum outro, senão para o ser humano. Então tem que ser a gente mesmo, de tão difícil que é. Mas tem algumas perguntas. Você não precisa me responder. Como crerão as pessoas se você não fala? Como se salvarão os perdidos se você não abre a boca? Quando não pregamos, perdemos a coroa da vida, a coroa da alegria e a coroa da justiça. Só pelo fato de não pregarmos. Por quê? Porque elas estão interligadas uma à outra.
Então, se eu sou um fracasso em alguma área da minha vida cristã, reflete em todas as outras áreas. Né? O chicote está comendo aqui, Jesus. Então, perdemos essas coroas porque elas são interligadas. Se eu sou um fracasso numa área, comprometo todas as outras. O que acontece quando você tem uma oportunidade para falar de Jesus para uma pessoa? O que acontece? Vamos imaginar uma situação que não acontece, hipotética, tá? Que você tem uma oportunidade de falar de Jesus. O que acontece? Número 1, você sai correndo. Número 2, você faz de mula. Finge que não é com você. Ou 3, você aproveita essa oportunidade para falar mais do seu Cristo e quanto Ele tem mudado a sua vida e tem te abençoado. Qual das 3 opções você escolhe? Por que chama coroa da alegria? Porque a Bíblia fala que todas as vezes que um pecador se converte, há alegria no céu. Por isso que é a coroa da alegria. E para quem será dada a coroa da alegria? Para aqueles que pregam o Evangelho, para aqueles que fazem missões, missionários, para aqueles que, todas as vezes que têm a oportunidade, anunciam o Cristo ressurreto. Então, se você prega o Evangelho para as pessoas, a coroa da alegria é sua. Aleluia! Se você prega o Evangelho, a coroa é sua. Agora, a última coroa é a coroa da glória. Não desmerecendo as outras coroas, mas eu acho que essa aqui é a mais linda. Eu particularmente acho. Que é a coroa da glória, que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos 2, 4, diz assim: pastoreai o rebanho de Deus, que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que lhe foram confiados, antes tornando-vos exemplos para o rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Para quem é essa coroa? Essa coroa são para os pastores. Essa pessoa são para os pastores, são para os líderes, são para os obreiros da casa do Senhor. Até arrupiei. São para os pastores, obreiros da casa do Senhor. Todo aquele que se coloca em serviço para alimentar e cuidar o rebanho de Deus. Falar aos meninos aí que vão ser graduados, né, espiritualmente, vão ser consagrados. O pastor, claro, os pastores sabem muito melhor do que eu. Eu nem devia estar falando isso, mas o Espírito Santo me tocou para falar isso quando eu estava vindo para cá. Falar para os meninos que serão consagrados. A caminhada ela é difícil naturalmente. Ela é difícil por natureza. Servir a Deus já é pesado por si só. Já é pesado. E o povo ajuda mais um pouquinho a piorar esse serviço. Tirando o exemplo que a gente tem visto, Moisés. Moisés, eu acredito que a coroa da glória dele vai ser maravilhosa. Maravilhosa, porque ele foi um excelente pastor. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Era o homem mais manso da terra. Então, muitas das vezes, as pessoas vão desanimar vocês. Muitas das vezes. Não será uma caminhada de alegria. Não vai ser. Mas Deus permite momentos de alegria, graças a Ele. Deus permite momentos bons. Deus permite pessoas que alegrem o nosso coração e alegrem o nosso ministério. Mas não será uma caminhada fácil. Não será. Mas o nosso tesouro não está aqui. A nossa recompensa não está aqui. Muitas das vezes, quando vocês fizerem alguma coisa, esteja aqui, ou seja, em qualquer outro lugar que Deus colocar vocês, ou me colocar os obreiros daqui, não esperem reconhecimento humano. Não esperem. Não esperem. Porque muitas das vezes você vai estar lá de madrugada, fazendo uma coisa para abençoar os irmãos, ou para a obra, ou para a causa de Deus. Muitas pessoas vão falar, não fez mais que a sua obrigação.
Muitas das vezes o diabo vai usar pessoas para minar a sua fé. Muitas das vezes. Muitas das vezes, por causa disso, você vai querer desistir. Porque o objetivo do diabo é esse. É fazer com que você desista. Mas eu quero falar que o nosso galardão não está aqui. A nossa recompensa não faz parte desse lugar. Deus tem uma coroa maravilhosa. Deus tem uma recompensa que ultrapassa a minha mente caída. Deus tem uma recompensa tão grandiosa que o nome dessa recompensa ele chama de coroa de glória. Coroa de glória. E essa é a coroa para todo aquele que ama, alimenta e cuida do rebanho de Deus. Líderes, pastores e líderes que vêm à igreja porque amam a Jesus e não vêm por hábito, não por causa de hábito, não servem a Deus ou a igreja por interesse. Líderes que sabem que a vida dele depende do seu testemunho. São líderes que sabem que se ele vacilar, se ele pecar, vidas podem se corromper, vidas podem se perder. Então Deus tem uma coroa para esse tipo de líder que sabe que seu testemunho é tão fundamental que ele não tem o direito de pecar. Esses tipos de líderes que vão receber esse tipo de coroa não têm a opção de pecar, embora ainda assim somos pecadores. Porque ele sabe que se ele pecar, se ele ceder, outras pessoas podem se perder por causa disso. Esse tipo de líder é aquele líder que espanta o lobo logo na porta. É o tipo de líder que cuida das feridas das ovelhas. É aquele tipo de líder, pastor, obreiro, diácono, presbítero, seja lá o que for, que recebe uma ligação 2h da manhã, fala assim, pastor, presbítero, diácono, obreiro, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não sei mais o que fazer. Só você pode me ajudar. É cuidar das feridas das ovelhas. E por que essa coroa chama coroa de glória? Porque quando o pastor, ou líder, ou obreiro, cuida e capacita de crentes para cumprir o seu ministério e o seu chamado, eles darão glórias a Deus. Por isso que chama coroa da glória. Então está aqui as 5 coroas que eu falei para você. A coroa da vida, a coroa incorruptível, a coroa da justiça, a coroa da alegria e a coroa da glória. Eu acredito que pelo menos uma você tem. Eu acredito. Você pode ter as 5. Você pode ter as 5 se você quiser. Mas eu creio que você, pelo menos uma você tem. Mas se alguém tiver, nossa, não tem nenhuma. Não tem nenhuma, e agora? Ainda há tempo de você buscar o seu prêmio. Ainda há tempo de buscar o seu galardão. Ainda há tempo. Jesus disse, eis que venho sem demora. Sem demora. Jesus vem. Jesus é tão maravilhoso que ele nos dá presentes. Mesmo a gente não valendo nada, mas ele é assim, ele dá. Jesus faz tudo. Jesus, ele é perfeito, ele morre na cruz, ele ressuscita, ele vence o diabo, ele toma a chave do inferno da mão do Satanás, faz tudo, nos protege, nos guia e ainda nos presenteia. Ainda nos presenteia. Depois disso, depois que eu e você fomos testados pelo tribunal de Cristo, depois que eu e você recebemos a nossa coroa, aí vem a melhor parte, que são as bodas do Cordeiro. Paralelamente, aqui eu encerro, paralelamente na terra vai acontecer a grande tribulação, que vai ocorrer por 7 anos seguidos, dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio. E paralelamente 7 anos no céu. Né? Mas tem um porém. Pedro fala que um dia para o Senhor é como 1000 dias. E 1000 dias para o Senhor é como um dia. Ou seja, lá não tem esfera de tempo. Lá tempo não existe. Por quê? Porque Deus criou o tempo. Então, quando eu e você recebemos os nossos presentes, participaremos das bodas do Cordeiro por tempo que é imensurável à nossa mente humana. Imensurável. Não tem como medir esse tempo, não tem como medir esse período.
O povo aqui embaixo vai sofrer 7 anos. Lá pode ser 1000 anos, 30 mil anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos. Porque todas as vezes que a Bíblia fala de número 7, significa que quer falar de completude, de totalidade, de perfeição. Então é uma sugestão que Deus permite João escrever. Imagina, irmão, meu Deus do céu. Eu não sei você, mas eu quando vejo Jesus, eu quero ficar agarrado com ele, pedindo não, né? Agradecendo Jesus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Pelo menos 10 milhões de anos. Eu não sei você. Mas pelo menos 10 milhões de anos, Jesus é todo meu. Você vai ter que me arrancar do pé dele para ter um pouquinho de Jesus. Se eu chegar perto dele, pode contar, 10 milhões de anos é meu. Parece absurdo, né? Como assim 10 milhões de anos? Mas isso vai ser totalmente possível lá. Totalmente possível. Porque lá Deus é o Criador e regente de todas as coisas. Deus criou o tempo. Deus habita numa esfera onde tempo não existe. A Bíblia fala que Deus, que Jesus é o Pai da eternidade. A gente não consegue mensurar a eternidade. Ou seja, se a Bíblia fala que Ele é Pai da eternidade, sinal que Deus criou a eternidade. E nós estaremos lá. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Aleluia. Nós vivemos numa dimensão, irmãos, que nós não temos ideia nenhuma do que é o céu. Pega para mim o óculos. Do que é o mundo espiritual. Eu estava meditando aqui quando ele disse que Paulo ele esteve no terceiro céu e ele viu coisas que ele nem conseguia explicar, de tão maravilhoso que era. Então não há nem como nós termos ideia de o quanto é maravilhoso o lugar aonde o Senhor habita. Amém? Eu estava ali, eu abri a Bíblia e o Senhor falou comigo num trecho. Eu fechei, eu falei, Jesus, e agora? Eu não sei onde que é. Não olhei qual o livro. Aí abri de novo, veio a mesma palavra. E tem a ver também com a mensagem. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Agora olha o título dessa passagem que diz: façamos o que é bom no tempo oportuno, porque amanhã poderá não haver mais tempo nem para mim e nem para você. Amém? Aleluia. Então faça o bem, irmão, agora. Trabalha para Jesus agora. Se esforce agora, porque amanhã pode não haver mais tempo.